E nós estamos comemorando os 100 anos da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro de 1922 no Teatro Municipal em São Paulo, aglutinando uma série de artistas de diversas áreas, né? São muito conhecidos os artistas de literatura, os de artes plásticas, Villa-Lobos na música, e Mário e Oswald de Andrade tendo um papel crucial na formulação, o núcleo conceitual da ideia, né, de uma modernidade que queria, ao mesmo tempo, ser brasileira e devorar o que vinha de fora, né, devolvendo com uma característica muito própria nossa. Isso que depois, em 28, sairia formulado no Manifesto Antropófago. Mas a arte moderna, né, tem como premissas, por exemplo, no caso da literatura, da poesia, o verso livre, a quebra com as formas rígidas, né, os parnasianismos que vinham de antes. Então, os modernos eles estavam lutando contra as formas cristalizadas da academia, em pintura, belas artes, né? E na arquitetura essa questão se coloca também, né? Como abandonar, deixar para trás um saber enrijecido, engessado, né, que vinha dos salões, né, e pensar uma forma moderna que fosse uma maneira de ativação na sociedade quase que diretamente, sem passar pelas convenções, isso é, abolindo as convenções. E é interessante porque o Mário de Andrade, por exemplo, ele assinava a revista L'Esprit Nouveau do Le Corbusier, então ele conhecia, ele era muito informado sobre a arquitetura moderna, tinha grande interesse. Oswald de Andrade, um interesse mais de ida e vinda, digamos assim, mas eles discutiram, chegaram a discutir no jornal abertamente, tempos depois da semana, sobre a arquitetura moderna e as casas de Gregory Warshawski, né? A necessidade de uma arquitetura moderna para a qual o Mário pedia uma certa licença poética para decorar com móveis coloniais e ainda antigos. Oswald era contra. A gente sabe que na semana os arquitetos não foram importantes. Havia dois arquitetos na Semana de Arte Moderna, Antônio Garcia Moya e Georg Prischirembel, dois estrangeiros, imigrantes, que estavam ligados ao movimento neocolonial. Porque uma das facetas da semana e do modernismo brasileiro era combinar modernidade com identidade nacional, busca de identidade. E o movimento neocolonial na arquitetura era o que se baseava, digamos, na crítica ao ecletismo estrangeirizante em nome de uma identidade brasileira, que na verdade seria luso-brasileira, né? Mais lusa do que brasileira. E na arquitetura, então, que se fazia mal representar nesse sentido, né, precisou esperar até o final dos anos 20 para que Flávio de Carvalho e Gregory Warshawski irrompessem com a arquitetura moderna. Vamos lembrar que o Warshawski, ucraniano, casado com Mina Klabin, bem colocado na elite paulistana, pertencia ao CIAM, ao Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. Ele era um representante no Brasil, então ele é realmente um pioneiro nesse sentido. Para nós, vale pensar que se a arquitetura estava atrasada em 22, de certa maneira, enquanto as outras artes já eram francamente modernas, né, precisou esperar ainda quase 10 anos para a arquitetura se modernizar. Pouco tempo depois, né, digamos em 42, 43, quando o MoMA de Nova York faz a exposição Brasil Builds, a arquitetura brasileira já era o carro-chefe, como dizia Mário Pedrosa. Quem trazia a modernidade na frente e as outras artes a reboque era a arquitetura. Então temos aí um arco, né, onde São Paulo marcou essa frente pioneira de desenvolvimento, e também São Paulo, com Warshawski e Flávio de Carvalho, inauguraram um pouco depois a nossa arquitetura moderna. Tudo isso é assunto para reflexão 100 anos depois, e para que a gente consiga avaliar o nosso grande legado da modernidade sem jogar lá fora, mas também estabelecer as críticas que se forem feitas e que são necessárias.